Vamos iniciar o nosso sexto roteiro da segunda etapa, certo? Pronto. Estamos falando sobre os sólidos, né? Sobre os sólidos geométricos, geometria plana. Vamos começar falando sobre o cone. Então, uma definição básica de cone, né? Temos um círculo, certo? Que chamamos de base. E um eixo que liga sua extremidade ao centro desse círculo, certo? E outra extremidade que liga a um ponto desse círculo. Tranquilo? Então, quais são os elementos de um cone? Nós temos o vértice, né, que é esse pontinho aqui, esse ponto. Temos a base que é um círculo, e nessa base nós contém um raio, tá bom? E temos uma altura. Perceba que para formar um cone, formamos um triângulo retângulo, tá bom? Esse triângulozinho retângulo aqui, certo? Essa linha que parte do vértice até um ponto qualquer do círculo, certo? Essa retazinha aqui, nós chamamos de figura geradora ou geratriz. Geratriz. Esse lado aqui, nós chamamos de geratriz. Esse eixo central que desce do vértice até o centro do círculo, aqui é a altura, tá bom? Se formos olhar para o círculo, ó, daqui para aqui é o diâmetro, né? E do meio dele até o outro, nós chamamos de raio. Então, o vértice, a geratriz, o raio e a altura. São um dos pontos importantíssimos do cone, tá bom? A superfície cônica é todo o cone, a figura geradora ou a geratriz é esse ladozinho aqui, e a base é o círculo em que o cone está em cima, a base do cone, tá bom? Nós temos dois tipos de cone. Tem o cone reto, que é esse exemplo aqui, e tem o cone oblíquo, que é quando ele tá assim, meio inclinado, que eu não coloquei um exemplo aqui, porque nós vamos focar somente no cone reto, tá bom? Cone reto. Quais são as partes do cone reto? Altura, geratriz e o raio. Percebam que formou um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, a gente lembra de quê? Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos catetos, ó. G ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos catetos. A ao quadrado, R ao quadrado. A soma dos quadrados do cateto, né? Dizemos que o cone, ele é um sólido de revolução. Por quê, ó? A partir desse triângulo retângulo que foi formado através dos elementos do cone, quando há uma rotação, gera o quê? Gera o cone, ó. Perceba que, a princípio, tem apenas o triângulo retângulo. Se nós formos fazer o giro de 360 graus em toda a base, ó, um pedacinho, gerou a metade, uma parte do cone, um quarto, digamos assim. Girei o restante, girei completo. Quando eu giro 360 graus, eu formo o sólido que chamamos de cone, tá bom? Agora, vejam só, ó. Quando eu planifico quando eu insiro uma superfície plana, digamos que seja isso aqui, certo? Uma superfície plana nesse cone, o que é que vai gerar pra mim, ó? Eu dividi ela ao meio, e o que é que vai ficar? Dois triângulos isósceles, certo? Que os dois lados são iguais. Tranquilo?
Pronto. Esse é o cone reto. Então, aqui, ó. Aqui é o raio, aqui é a altura, aqui é a geratriz, certo? Quando nós dividimos o cone ao meio, ó, digamos assim, eu pego esse aqui e venho com a superfície plana. Divido ele ao meio, vai ficar 2 triângulos retângulos, igual ficou aqui. Então, é o quê? Aqui é a geratriz, esse lado também é geratriz, ó. Se daqui pra aqui é o raio, ele completo vai ser quem, ó? 2 raios, porque aqui também não é um raio. Raio vezes raio mais raio, 2 raios. A seção meridiana, certo? Guardem isso. Agora, áreas e volumes, para calcular áreas e volumes do triângulo, certo? Parece ser complicado, mas é só memorizar essas formulazinhas quando for aplicar nos exercícios. A área da base é πr ao quadrado. A área da base, πr ao quadrado. Porque a base do círculo, do cone não é um círculo, então a área da base é o quê? πr ao quadrado. A área lateral, πrg. πrg. Π vezes o raio vezes a geratriz. O volume, πr ao quadrado vezes a altura, dividido por 3. E a área total é a área da base mais a área lateral, certo? A área da base mais a área lateral. Tá bom?